bem-vindos ao programa Antenadas. Hoje nós vamos falar sobre mulheres que não desejam ter filhos. E você aí em casa, o que acha? Será que um filho faz realmente falta na vida de uma mulher ou não? Vamos ver o que dizem as nossas convidadas, a professora Natália Gerciano e a corretora de imóveis Marlene Pereira. Vamos para mais um bate-papo no quadro Champanhe no Divã. Natália, Marlene, sejam bem-vindas ao programa. Obrigada. Eu gostaria de saber de vocês se não ter filhos foi uma opção, a vida se encarregou de escolher isso por vocês, como é que foi? No meu caso, foi uma opção. Desde muito nova, eu nunca tive despertado em mim esse desejo de ser mãe. Tenho animais de estimação, brinco com os filhos das amigas, mas a vontade de ser responsável por um outro ser nunca apareceu. Você tem medo disso ou não? Não, medo não. Realmente não surgiu o desejo. Entendi. E o que você pensa disso, Marlene? Como que é com você? Eu realmente nunca pensei em ter filhos. Gosto de criança, curti todos os meus sobrinhos, mas é uma opção realmente de não ter filho. E, graças ao bom Deus, não aconteceu. Você já foi casada ou não? Não fui casada, sou solteira. Você já foi casada? Já fui casada por 6 anos. E seu marido, seu ex-marido, né? O que ele pensava a respeito do assunto? Ele gostaria de ter filhos ou não? Na época ele estava indeciso a respeito. Ele achava que existia uma possibilidade no futuro, mas antes do casamento a gente conversou sobre isso e eu deixei bem claro que não fazia parte dos meus planos. Então, enquanto a gente estava junto, existia muito uma pressão de fora, né, das outras pessoas para que nós tivéssemos filhos. Mas ele, nesse meio tempo, ele deixou estar. Deixou que o tempo decidir. E as pessoas ainda se assustam de saber dessa sua decisão, Marlene? Não tem nada a ver, sempre receberam com naturalidade. E pra você, como que é? Tem uma pressão da sociedade ainda? Para mim ainda acontece bastante, né? Eu tenho muitos amigos e amigas que são casados, que têm filhos, e tem sempre aquela pergunta, e você não vai ter, por quê? Ou quando você conhece uma pessoa nova, um amigo, sempre, né, quando se toca nesse assunto, é um pouco chocante, né? Nossa, mas por que com a tua idade você não quer ter nenhum filho? Como que você pensa que vai ser quando você estiver mais velha, assim? Essa é a pergunta de todos? Acontece bastante. Não tenho nenhum temor quanto a isso, né? Eu acho que a rede de apoio que você tem muitas vezes vem de toda a família, não só necessariamente de um filho, dos amigos que você cultiva e dos planos que você mesma faz, né? Eu tenho desde o ano passado já um plano de previdência para que financeiramente no futuro eu também não tenha dependência de ninguém. Mesmo porque isso é muito relativo, né? Às vezes você tem 10 filhos, você tem todo o trabalho do mundo para cuidar e todo o zelo e cuida com todo carinho, toda a responsabilidade e depois eles crescem, casam e têm a vida deles e muitas vezes você acaba sozinho de qualquer forma, né? Sim. Eles não tomam conhecimento da mãe, não. Uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuida de uma mãe. Ou vai sobrar para um ou para nenhum. Colocam numa clínica simplesmente para não conviver com a velhice da mãe, né? O que eu acho uma coisa assim absurda. Então, necessariamente, ter filho achando que você vai ser cuidada é uma coisa totalmente inadequada, né? E pretensiosa, eu acredito. Porque você coloca alguém no mundo, quem coloca, ela coloca aquela pessoa para ir para o mundo. Uhum. Ela tem até uma fase da vida da criança para dar uma formação para ela enfrentar o mundo, porque ela vai escolher o caminho dela. Necessariamente ela não vai ficar junto, talvez nem no mesmo país. Você sabe que eu tenho uma frase na porta do quarto da minha filha? Eu tenho uma filha de 10 anos, tá? E eu achei essa frase numa lojinha de artesanato e resolvi comprar para colocar, porque eu acho que tem muito sentido daquilo que eu penso. Que é, os 2 melhores presentes que você pode dar aos seus filhos são raízes e asas, né? Porque exatamente o que você falou, eu pretendo cultivar agora, já que eu optei por ser mãe, né? Uhum. Cultivar
as raízes, ensiná-la da melhor maneira possível, porque eu acho que não existe regra nenhuma, né? Não existe bem uma regra, mas plantar, cultivar valores, e aquilo que eu acho que vai ser importante agora, porque depois de adolescente... você mostra as ferramentas, ela vai ter asas, né? E ela vai voar. Então, assim, eu acho pretensão da minha parte esperar que ela cuide de mim. Eu acho que a criança também, ela olha o exemplo da mãe, né? Se a mãe cuida da avó, é uma forma dela ver o tratamento que a mãe tem para com a avó da filha, é o tratamento que ela está pedindo para a filha ter para com ela. Uma forma não verbal, mas em demonstração. Agora nós vamos para um breve intervalo, porque no próximo bloco tem mais conversa por aqui. É um instantinho só. Já estamos de volta aqui no quadro Champanhe no Divã. Estamos falando sobre a opção de não ter filhos. E conversando sobre este assunto, a professora Natália Gerciano e a corretora de imóveis Marlene Pereira. Meninas, vocês sabem que eu tenho aqui os dados do IBGE de 2010, que diz que 1 em cada 10 mulheres não desejam ter filhos. Eu acho bem provável, porque hoje tem as opções de carreira, né? Que as mulheres às vezes também, tanto quanto os homens, dedicam muito tempo ao trabalho, viajam muito e às vezes ter um filho não faz muito parte dessa opção. Porque a dinâmica de uma pessoa que quer ter uma carreira profissional, ela vai ter o impedimento de ter um contato direto com o filho, pelo menos os 3 primeiros anos. Uhum. E o que ela vai fazer? Ela vai terceirizar a maternidade dela, né? E com o decorrer do tempo, a profissão dela vai estar mais engrenada na vida dela. Então, ela vai continuar deixando terceirizado isso. E, de certa forma, a mãe hoje, muitas vezes, acaba sendo uma patrocinadora. Ela paga tudo que é necessário, mas ela mesma não conhece o filho. Às vezes, a empregada ela tem maior intimidade, conhece mais as necessidades e aspirações da criança do que a própria mãe. Uhum. Eu me lembro, né, pegando um gancho do que você estava falando, que quando eu estava grávida da minha filha, eu fiz um curso para gestantes, né? E nesse curso, era um curso de yoga, né? As mulheres faziam os exercícios e tal, e tinha palestras sobre amamentação e toda aquela coisa, né? E depois que o bebê nascia, a turma continuava no pós-parto, né? Então a gente fazia Xantala no bebê e tal. E aí eu me lembro que depois que a minha bebê nasceu e que eu voltei com aquela turma de pós-parto, tinha 3 ou 4 mulheres que já estavam ali com a babá toda de branco do lado e a mãe já estava pensando em fazer cirurgia plástica e... Mesmo porque a vida da mulher acaba mudando mais do que a do homem com a maternidade. Porque na realidade existem muitas mulheres que ela cumpre a parte social, né? Você nasce, cresce, se forma, casa, tem filho. É uma coisa social, natural, vamos dizer assim, um processo natural. Você entendeu? Então, justamente, eu olho assim, a pessoa realmente casou com quem ela queria casar, com alguém que... Você entendeu? Ou casou porque estava com receio de se tornar solteirona. E qual o problema, se nós formos pensar nisso? Então, né? existe isso daí. Fora isso, nós temos todo um quadro que houve um movimento feminista que, na minha opinião, foi de uma forma errada. Não era igualdade homem e mulher, era o direito da mulher emitir sua opinião e de se colocar perante o mundo. Então... Isso daí ficou muito deturpado, essa questão. Eu acho, desde a minha adolescência, eu percebia isso. Eu falei assim, eu não quero igualdade com o homem, nenhuma. Eu quero ter apenas a minha personalidade e a minha opinião. A igualdade eu não quero que me abra a porta, eu quero que me puxe a cadeira, eu quero todas as mordomias que um cavalheiro tem que dar, né? Então, isso hoje não existe. Por quê? Porque o próprio movimento matou tudo isso.
Então, a mulher se viu assim, tipo assim, então eu vou superar o homem. Então, profissionalmente, tem muitos casos que as pessoas, que a mulher atinge um patamar, mas e o grau da felicidade dela, da realização dela interior? Está em harmonia? Precisa ver isso, porque não adianta o ser humano, não é a mulher e nem o homem, mas o ser humano se realizar profissionalmente e não se realizar como pessoa interiormente. Mesmo porque você né? se sobrecarrega, né? Exatamente. Com as funções de profissional, de mãe, de esposa, Sim, de amiga, de filha, de todos os papéis que você tem então que a pessoa desempenhar. se coloca toda à mercê de toda uma mídia que existe no mundo. Né? E Então, ser mãe pra quê? tudo muito Só igual, pra dizer né? que é mãe? Só pra Sabe? dizer que você chegou na idade de ter um filho e você teve um filho, né? Acho que ser mãe é muito mais. Eu acho que ser mãe é uma coisa assim, de você... Não é só curtir a criança, mas eu acho que a mãe... Eu vejo assim com os meus sobrinhos, eu aprendi muito com os meus sobrinhos quando eram criança, e eu aprendo hoje que são adolescentes ou já são mais velhos. O meu sobrinho mais velho tem 51 anos, você entendeu? Então eu acho que é toda uma interação que o ser humano vai tendo e aprendendo. Eu não tenho arrependimento assim, ai que pena que eu não tive o filho. Não, porque não é um fator imprescindível. Eu acho que o imprescindível é a gente estar espiritualmente, a gente estar interiormente em harmonia com aquilo que está vivendo. E você não dificilmente sente falta daquilo que você nunca teve, né? eu Então as realmente... pessoas me perguntam muito isso. Mas você não acha que você sente falta de um tipo de amor diferente? Realmente é um tipo de amor que eu não experimentei, então realmente ele não me faz falta nesse momento. Marlene, quero agradecer muito a sua presença aqui Obrigada. no programa. Natália, adorei. Espero que, assim que tivermos outras oportunidades, que vocês possam retornar. As portas estão abertas para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, foi um prazer. E no próximo bloco, o clima vai esquentar nesse programa, porque vem aí o quadro Desejo Oculto. É um minutinho só.